Rombo, déficit recorde em 2024. Foram mais de 6 bilhões num grande furo nas contas públicas das estatais no governo Lula. Provavelmente você ouviu por aí e provavelmente você chegou nesse episódio para entender um pouco mais do que está acontecendo nesse grande fazendão com Wi-Fi chamado Brasil. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no PresleyCast. O que está por trás do rombo nas estatais? Antes de mais nada, muito obrigado. Mais um ano, esse é o primeiro de 2025. Esse ano que tem tudo para dar certo. E se tiver algo para dar errado, a gente vai fingir de maluco e vai deixar pra depois. Muito obrigado por terem me ajudado a chegar até aqui. E esse ano eu vou estar investindo muito mais aqui no podcast, vou estar trazendo mais conteúdos, mais quadros, mais formas de interagir com vocês. Então eu espero que vocês continuem aqui. Então se você não segue, se você não acompanha, tanto no YouTube, que você pode se inscrever, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer e acho que só. Beleza? E não se esquece, tá bom? Avaliação somente acima de 5 estrelas. Aquele que fizer avaliação de 4 estrelas vai ter 7 anos de azar sem furunfar. Ah, mas eu já não furunfo. Então você vai ficar 7 anos sem sentir um gosto do chocolate. Pois é, praga de economista pega, tá bom? Agora vamos lá ao que interessa. Tá rodando aí uma notícia que saiu na CNN de que as contas públicas, né, as contas das estatais, na verdade, de janeiro até novembro, registraram um rombo recorde de 22 bilhões de reais. Obviamente que a gente precisa entender que em nenhum momento eu estou aqui defendendo gasto exacerbado, não quero defender governo, não tem nada a ver com eles, muito pelo contrário, todas as vezes que tentaram fazer alguma coisa comigo, eu pulei fora, justamente porque eu gosto de priorizar essa minha imparcialidade, por mais que tenha umas bocas de caçapa aí, falando que você é pago pelo PT, você não sei o que, o Pix caiu, enquanto que na verdade eu estou só seguindo a ciência econômica, que é aquilo que eu aprendi na faculdade, no mestrado, e é aquilo que eu até hoje continuo trabalhando na área e fazendo minha pesquisa com base em dados, e foi isso que eu trouxe para vocês aqui, porque eu não tô tirando informação do rabo, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos entender qual é a diferença entre rombo e prejuízo, porque são coisas completamente diferentes. Eu fiz um vídeo essa semana falando para procurarem exatamente qualquer notícia que tenha a palavra prejuízo na matéria, na headline, né, que eu esqueci, na manchete. Sei lá se chama assim, né? Não sou jornalista, então foda-se. E não tem. Por quê? Porque não podemos chamar rombo de prejuízo. Não podemos chamar déficit de prejuízo. Ah, Presley, então tá dizendo que déficit é bom? Mira Leitão do PT. Não, eu estou dizendo que a gente precisa dar a César o que é de César. Não posso explicar como que faz suco de maracujá usando jaca, concorda comigo? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode entender que rombo e déficit, que são usadas essas palavras para poder explicar o que está acontecendo, são expressões mais populares para poder falar que houve uma retirada, houve um rombo, houve uma escoada de capital. Como assim, Presley? Eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais exemplificada. Vamos supor, eu tenho uma empresa estatal e ela tem 100 milhões ali de custos, e aí eu tenho uma receita de 80 milhões, né? Com essa conta ali, você vai ver que eu tive uma quedinha ali de 20 bilhões, né? Ou seja, se eu gastei 100 e só entrou 80, isso dali a gente pode chamar de prejuízo. Eu não posso chamar esse de déficit de 20 milhões, tá bom? Por quê? Porque se eu explico dessa forma, o contrário também vai funcionar da mesma ideia. Por quê? Imagina só, você aí na sua casa, alguém vira para você e fala, olha, eu vou te dar 100 mil reais na sua mão agora para você abrir uma paleta mexicana, uma paleteria mexicana, né? Coisas que foram muito sucesso há um bom tempo atrás e hoje ninguém vê mais. Você fala, ok, desses 100 mil aqui tá no meu bolso. Você pode falar que esses 100 mil é lucro seu? Não, mas você pode falar que houve um superávit nas suas contas porque entrou um dinheiro.
Agora, se você pega aqueles 100 mil e aí você tira dos 100 mil 70 mil para poder começar a investir, para comprar, por exemplo, um espaço pronto para você, eu posso falar que isso foi um prejuízo? Não, mas foi um rombo, que é uma palavra forte para falar sobre retiradas, sobre, no caso ali nesse sentido, sobre investimentos. Por quê? Porque a lógica por trás daquela retirada não foi enfiar o dinheiro no rabo, mas sim fazer um investimento para ter retorno. Então, essa diferença que faz com que a gente consiga enxergar que rombo não tem nada a ver com prejuízo, porque o prejuízo pressupõe um tipo de falha na geração de lucro. Da mesma forma que eu não posso falar que os 100 mil que alguém te deu se transformaram em lucro para você, porque ela não passou pela geração de lucro, ou seja, não passou pelaquela geração de valor, não passou pelo fato de que você precisa empregar custos, empregar investimentos, empregar mão de obra, tecnologia, produção e os caralho a quatro para gerar lucratividade. Então eu não posso chamar dessa forma essas duas definições. Então, por exemplo, em 2024, né, essa notícia disse lá, no final das contas, de que estaria gerando cerca de 6 bilhões de déficit nas estatais brasileiras de janeiro a agosto, né? Essa foi a primeira contabilidade, né, da primeira que rodou lá no meio de 2024, né? Depois de agosto. Aí agora saiu a de novembro, né? Mas não saiu, não fechou ainda de 2024, porque o ano não acabou. Mas essa comparação, ela não pode ser muito levada em consideração, porque ela analisa as empresas estaduais e municipais e não pega as estatais mais robustas que não dependem do Tesouro Nacional, como o caso dos bancos, né? A Caixa, o BNDES, o Banco do Brasil, Petrobras e por aí vai, tá bom? Então, a gente precisa ter essa diferenciação para que a gente não entenda essas notícias que tendem e levam ao erro, né? Ah, Prazer, mas será que a galera tá errada, então, em termos econômicos? A gente precisa, então, fazer com que chegue a essas plataformas, essas mídias. Não, eles sabem muito bem o que está acontecendo, eles só se fazem de maluco, porque é assim que eles ganham cliques, é assim que eles ganham receita com anúncios, é assim que eles conseguem se tornar páginas e notícias mais acessadas. E é assim que faz com que as notícias sejam viralizadas, né? Não tem muito para onde fugir, né? Então você pensa aí, o que vai chamar mais atenção? O cara soltar lá que teve um rombo nas contas públicas, o maior dos últimos 22 anos no governo Lula, ou falar que teve uma retirada de 6 bilhões para fazer investimentos nas contas públicas, nas estatais. Então, basicamente, é assim que funciona a mídia, né? Bem-vindo ao grande sistema capitalista das notícias. Agora, o que a gente precisa focar em relação a isso? Qual é o tipo de déficit? Qual é o tipo de rombo que está rolando aí? Por quê? Eu não gosto nem de usar a palavra rombo, porque, cara, é uma palavra popularizada de uma forma negativa. Ela foi feita basicamente com um cunho sensacionalista, sabe? Então, eu acho que podemos usar a palavra rombo para falar, mas é que quando você fala rombo, eu falo, nossa, tem um rombo no meu sofá. Eu já logo imagino que tem uma palha de um buraco ali. Tá entendendo? Então, assim, ela tem uma conotação um pouco pesada, né? Quando você quer xingar alguém, você fala, eu estou arrombado. Tá entendendo? Então, é bem complicado, né? Mas vamos lá. Então, vamos lembrar um pouquinho das estatais que deram lucro, né? Eu trouxe duas aqui nos anos 2022 e 2021 para vocês entenderem das estatais, no caso que eu vou... Vai fazer sentido depois que eu começar a usar outros exemplos aqui. Em 2022, a Petrobras registrou um lucro recorde de 188 bilhões de reais. Boa parte desse lucro foi em relação ao aumento dos preços dos combustíveis naquele período. O Banco do Brasil, em 2021, teve um lucro líquido de 21 bilhões de reais. Isso sem falar, agora, nos momentos relacionados a 2024, que tanto a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES registraram lucros bilionários também, tá bom? Quando a gente está falando sobre a contabilidade dentro do Banco Central, algumas empresas estatais não entram na contabilidade para sair esse resultado de gerou lucro ou não gerou lucro, porque algumas empresas não dependem do Tesouro Nacional, elas conseguem se financiar automaticamente. E aí que entra esse ponto. Algumas empresas não são contabilizadas, então elas não entram nessa ideia de quando falam sobre déficit, até porque no somatório geral, se você junta empresas superavitárias juntamente com algumas que são deficitárias, com algumas que
estão ali com rombo, que estão arrombadas, o que acontece? O rombo vai ficando cada vez menor porque vai somando com outros superávites, então essa conta no final vai dar positiva se você jogar todo mundo no mesmo balaio. Só que, nesse caso, tem essa separação na hora de contar, justamente porque lá em 2000, acho que 19, não, 2020, se eu não me engano, teve essa repartição de que essa contabilidade seria feita apenas sendo guiada pela ideia de que quem precisa do Tesouro Nacional é contabilizado junto, quem não precisa é contabilizado separado. Essa, mas de forma bem leiga, é assim que se explicaria, né? Agora, já que a gente falou sobre duas empresas que deram lucro ali no intervalo entre os anos 2020 até 2024, o Correio, por exemplo, os Correios tiveram prejuízo de 1,5 bilhões de reais atribuído em problemas de desafio operacional, né? Aí vem também a questão da pandemia, nós temos ali as questões também da concorrência de empresas privadas de logística, que diminui bastante o lucro, no caso, das estatais, né? No caso dos Correios. Por quê? Porque grande parte das empresas hoje preferem fazer a sua própria logística. Então a Amazon tem as suas transportadoras, as Casas Bahia também e por aí vai, né? Hoje você não recebe tanta coisa mais pelos Correios como antigamente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente vai discutir sobre eficiência de empresas estatais é contrapor em relação à privatização. Por quê? Qual é a lógica da empresa privada, né? Eu tenho a minha empresa privada, eu não tenho uma ONG, eu não tenho uma estatal. Então, qual que é a lógica? Por que eu trabalho? Porque eu quero que o meu trabalho me gere tanto a questão da lucratividade, quanto um faturamento que faça com que ela se retroalimente, com que a minha empresa continue gerando frutos. Essa é a minha lógica de trabalho, é a minha lógica de empresa, de empreendimento, assim como qualquer uma. Eu não vejo nenhuma empresa privada abrindo porque quer dar prejuízo, ela quer dar lucro, esse é o ponto. A empresa estatal, ela por definição, ela tem que dar lucro, mas o foco dela não é a geração de lucro, mas a geração de atendimento à sociedade. Eu dei o exemplo dos Correios ali, e por que os Correios, mesmo gerando prejuízo, em 4 anos ainda ninguém falou de fechar ou de trancar as portas e tudo mais? Por quê? Suponhamos que você tem ali uma casinha no alto do morro, lá na casa do caralho. O que acontece? Se você mandar uma carta para aquela pessoa que está lá, a Juju, por exemplo, ela recebe correspondência. Independente de onde ela estiver, ela vai receber correspondência. Por quê? Porque ela tem um órgão chamado correio que entrega para ela, geralmente a preços mais acessíveis, e não vai levar em conta a dificuldade ou o custo para fazer aquela realização, aquela prestação dos serviços. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você fala sobre energia elétrica, saneamento e serviços básicos. A Eletrobras, por exemplo, ela não vai levar em consideração a distância, o quanto de cabo tem que jogar, o custo para levar determinado tipo de serviço, no caso, né, da energia elétrica, para fornecimento de energia à região remota e região que não é rentável. Por quê? Porque a lógica de uma estatal não é gerar lucro acima da média, mas sim assumir determinados prejuízos e lucratividades para compensar e não fazer com que haja uma lógica, né, sobressaindo ali pela ideia capitalista, de que você precisa estar sempre gerando lucro para permanecer ativa. Por isso que o Tesouro Nacional paga algumas dessas empresas justamente para que elas continuem fazendo seus investimentos, continuem aprimorando, cujo foco também é lucro, mas o foco principal, mais uma vez, é atender a população. Agora, quando a Eletrobras, quando outras empresas, como aqui em São Paulo, a Sabesp, como outras empresas relacionadas às usinas que foram privatizadas no governo Bolsonaro, por exemplo, você tem um problema sério, que é a falta de fornecimento e o sucateamento, né, digamos assim, em uma escala maior. Então, o papel das estatais, como eu falei, ele tem essa ideia de fomentar na sociedade coisas que as pessoas não conseguem naturalmente pagar. Então, mais um exemplo aqui.
a Caixa Econômica, né? Por que muitas pessoas compram apartamento, compram casas pela Caixa? Porque a Caixa ela vai viabilizar esse tipo de financiamento habitacional para que as pessoas consigam ter acesso, basicamente, à moradia. Então, se você pegar, por exemplo, a taxa de juros cobrada de um Santander da vida, de um banco, desses bancos Bradesco, esses bancos maiores, e comparar com o da Caixa, boa parte, né, levando tudo em consideração o mais próximo possível, a Caixa vai ter a melhor condição, porque o foco é viabilizar empréstimos para a população de baixa renda para conseguirem ter o seu imóvel, né? Então faz parte de uma política habitacional. Por mais que às vezes possa gerar prejuízo, e às vezes, né, mas no caso não gera prejuízo. No caso, como eu falei, tivemos um lucro recorde na Caixa no último ano, em 2024. Então, essa ideia de pensar na privatização, ela precisa ser levada em consideração no sentido de a estatal, ela não foi feita para fechar as portas caso ela tenha prejuízo, mas muito pelo contrário, porque ela tem ali o Estado para poder dar base para aquilo, diferente de uma empresa privada, né? Então, se eu falo, embora a empresa privada consegue também a ajuda do Estado, né? Embora muita gente que defende privatização tá ali, ai meu Deus do céu, minha empresa vai quebrar, Estado, por gentileza, paga aqui pra gente. E faz isso, né? Mas, levando em consideração o processo de privatização, né? Muitas pessoas falam, mas por que então as prestações de serviço estão sendo tão problemáticas, né? Para não falar essa ideia de que repetir as frases do tipo o Estado é um gestor ineficiente, o Estado é não sei o que, não sei o que lá. Vamos tentar puxar aqui a ideia das petroleiras, né? Quando a gente está falando, tem uma refinaria, chama Refinaria Ladulfo Alves, que ela foi vendida em 2021 por 1,65 bilhão de dólares ao fundo Mubadala Capital, tá bom? De acordo com a Controladoria Geral da União, a CGU, a venda ocorreu abaixo do preço de mercado e foi facilitado, digamos assim, por algumas questões políticas, né? Então você tem refinaria na Bahia, você tem refinaria na Amazonas, você tem refinaria em uma pancada de lugar que foi vendida abaixo do preço, tá? A mesma coisa acontece com outras empresas, que se você der um Google ali, você vai achar diversos exemplos, né? Qual que é a lógica que acontece em relação a isso? A estatal, ela é controlada por pessoas, por governadores, né, por políticos públicos, não, políticos, vamos usar só a palavra político, só político público ficou muito feio, por políticos. Quando a gente está falando sobre essa galera, a gente precisa ter em mente de que cada pessoa que está ali é financiada de uma forma. Ou ela é financiada com capital político, ou ela é financiada com capital financeiro. Você pensa aqui junto comigo. Se eu viro para você e falo assim, ei amiguinho aí do outro lado que tá me ouvindo, eu tenho aqui interesse de comprar umas refinarias que você vende aí, que você tem aí no seu país de petróleo. E eu acho muito bacana isso que você tem aí, porque, pô, tô precisando de petróleo aqui no meu país. A gente tá precisando aqui fazer isso. Eu posso dar umas joias para você. Posso te entregar aí umas joias bacanas, bonitas, vão ficar, ó, supimpa em você. E aí você facilita o processo para mim. A gente vai jogando uns processos rápidos, a gente vai dando uma aceleração em umas burocracias, você vai dando uma importância maior pra gente. E aí você manda um filho pra cá, a gente conversa, acerta os detalhes e depois você vende a refinaria pra gente abaixo do preço. O que você acha? Bacana. Vendeu o preço de banana, e aí você tem a privatização. A mesma coisa acontece, né, com esse exemplo, ilustrativo, com base numa historinha que eu acabei de criar aqui na minha cabecinha. Se você, porventura, levar para outros patamares, você tem sucateamento em diversas áreas, como educação, saúde, a própria questão dos aeroportos também, que deram prejuízo no ano passado, que foram privatizados na gestão. Alguns aeroportos foram privatizados na gestão Bolsonaro. Por quê? Você, como deputado, como senador, como governador, você vai ajudar, podemos usar essa palavra, para sucatear esse determinado serviço estatal. Para quê? Para que ele fique cada vez mais barato e seja passado a ideia de que
não é lucrativo. E é por isso que muita gente fala que o Estado não é um bom gestor, ele não é eficiente. Mas, quando a gente está falando sobre a ideia da eficiência, mais uma vez, a eficiência da estatal é comprovada quando ela tem atendimento à sociedade, não necessariamente quando ela está tendo lucro recorde. Mas preste atenção, não estou defendendo estatal conviver com prejuízo, porque se ela convive com prejuízo, tem alguma coisa errada na gestão. Quando a gente está falando sobre esse ponto de investimento nas estatais, pensa junto comigo e depois você dá um Google para você ver em que gestão você teve corte em estatais, cortes na educação, cortes no SUS. E aí você vai entender porque logo depois surgem processos, né, principalmente a questão do PIP lá, que é a política de privatização. Você tem a ideia de que sempre há um processo de privatização. E se você juntar Lé com Cré, você vai procurar aqui vários nomes, que eu já não posso mais citar nomes aqui, porque eu já recebo notificação, se eu citar alguns nomes, você vai ver no Google que tem vários nomes de pessoas que compraram ou estão tentando comprar estatais com pessoas que estão trabalhando no Estado. Olha só que 2 mais 2 são 4 aí, que bonito, né? Então, para onde eu quero te levar aqui com esse pensamento? De que quando você tem pessoas com interesses em tirar da mão do Estado determinadas empresas, você tem do outro lado, por exemplo, no setor de educação, pessoas que estão extremamente contentes em tentar comprar estruturas de faculdades, de universidades públicas que já estão prontas. É a mesma concepção de você comprar a preço de banana, por exemplo, um prédio que já está pronto. Você paga num valor de um apartamento o valor do prédio inteiro. Você vai precisar mexer em alguma coisa? Vai precisar reforçar uma pintura, trocar um elevador. Talvez sim, mas a base do prédio já está pronta. O terreno já está comprado. As coisas mais difíceis já foram feitas. Então, quando a gente está falando sobre privatização, a gente precisa lembrar que por trás da privatização, a lógica do lucro antecede muito mais. Eu falo antecede justamente porque é um processo que leva anos. O SUS, mais uma vez, foi seguindo nesse mesmo ponto. Quantas vezes a gente já não percebeu aí iniciativas querendo comprar hospitais públicos, e acontece sempre, o SUS propriamente dito, no sentido de jogar ele para o programa de privatização. Por quê? Porque o SUS é enorme e ele é eficiente. Não tem como querer agir com lucratividade nas escolas públicas, porque não é um oferecimento de serviço pago. A mesma coisa o SUS. E aí você corta um pouco de investimento para essas áreas e aí começa a faltar remédio, começa a faltar médico, começa a ter problema na estrutura. Por quê? Porque as pessoas vão começar a olhar e vão falar: nossa, tudo que é do Estado é péssimo, tudo que é do Estado é ruim. E eu não estou defendendo o Estado aqui como uma força divina que pode, que faz e acontece. Não, mas observar nesse período aqui que a gente está conversando, de que se você tem a iniciativa privada, como o caso do SUS, por exemplo, se nós tivéssemos as contas, as empresas estatais, no caso do SUS, que eu estou tentando dar a volta aqui porque fugiu a linha de raciocínio. Se você tivesse o SUS sendo particular, por exemplo, talvez aquele postinho próximo da sua casa, próximo da casa da sua avó, que sua avó consegue pegar o remédio de pressão dela, ele não existiria. Ah, mas ele não existiria por quê? Porque ele não daria lucro. Você já viu o hospital particular funcionar operando em prejuízo? Não vai operar em prejuízo. A ideia aqui é a mesma. Então, quando você fala sobre atendimento em áreas base, como saneamento, educação, saúde, até a própria questão da logística dos correios também, são coisas que são levadas em consideração, energia elétrica também, para falar sobre, ok, até que ponto a gente precisa conversar sobre não privatizar. Até porque na França, por exemplo, você tem a EDF, que é a Companhia de Energia da França. O governo ele decidiu reestatizar a empresa porque eles viram que não deu certo. E tá a mesma coisa com outros serviços base, né? E tem outras, na Europa existem vários casos. Mais uma vez, um Google rápido aí você vai encontrar vários exemplos disso que eu tô falando. Mas você tem várias
vários países que estão reestatizando algumas empresas, porque não somente viram que a prestação de serviços foi ruim, piorou, e aqui no Brasil mesmo a gente tem vários casos como isso, a gente tem hidrelétricas, a gente tem questões de saneamento básico, problemas de falta de fornecimento do serviço, nós temos aumento do custo desses serviços, né, tipo, para a população no geral. E aí você tem a experiência internacional, todo mundo falando assim: ei, galerinha do canal, vamos fazer a volta aqui porque não deu certo não, porque tá ficando pior o serviço assistido. E outra, a galera não tá querendo avançar no sistema de energia, por exemplo, que é o caso que eu tô usando aqui, né? O exemplo da eletricidade de francês. Eles não estão querendo fazer nada relacionado à energia renovável. Eles não estão nem querendo mudar um pouco aí sobre soberania energética e enfrentar os desafios climáticos. Daí você precisa de quem? Do Estado para falar: calma lá, meu amor. Aquele meme lá da mulher de direita. Vem cá, prostituta. E aí volta para eles, né? Então, assim, essa é a ideia também quando a gente está falando desse processo. No caso, tem países europeus, na América Latina também tem várias reversões. Reversões é uma palavra correta? Se não for, você entendeu o que eu quis falar. Porque você tem aumento de tarifa, você tem queda na qualidade dos serviços prestados e, principalmente, setores estratégicos que não estão sendo desenvolvidos pensando na produção de longo prazo e em produção sustentável. Se a Petrobras fosse uma empresa privada 100%, nós não teríamos o pré-sal. Isso lá no governo da Dilma, tá? Por quê? Porque foi caríssimo afundar lá. Vocês acham que botou 3 cabeças lá para poder cavucar com uma enxada e achar pré-sal? Não. Foram estudos, muita exploração para chegar no pré-sal, que gerou bilhões de dólares ali para os cofres da Petrobras. Então, se você não tem o Estado querendo investir, você não tem, por exemplo, o Estado investindo em saúde, em educação, em universidades, para justamente fomentar a pesquisa, encontrar cura de doenças, fazer com que haja pesquisa em áreas que outrora não existiria pela iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, a gente pode levar em consideração, tendo aqui o exemplo do Brasil, a percepção de que a galera, por exemplo, do agro, eles tacam fogo em tudo quanto for coisa, para gerar pasto. E esse mesmo fogo arrebenta com a produção, arrebenta com o meio ambiente. Então, você acha que realmente quem é ineficiente nesse caso é o Estado? E não a iniciativa privada, que foca no lucro de curto prazo? Porque uma coisa é você vender, você queimar tudo e plantar boi e ter lucro nos próximos, 2 anos. Mas e daqui 5, daqui 10? Será que aquela terra vai continuar sendo fértil, fazendo merda do jeito que o povo está fazendo? E aí, se você tem uma empresa privada que não analisa com base no longo prazo, e às vezes não é nem longo, é no médio prazo mesmo, aí a merda vai bater no ventilador, vai respingar em todo mundo. Então, a lógica, quando a gente está conversando sobre esse ponto, né, voltando do início, do rombo das estatais de fato, que é o que a gente está conversando aqui, quando a gente está falando sobre déficit, é importantíssimo olhar quais são as características desse déficit. Ok, foi um déficit de retiradas, de pagamentos, disso, daquilo, outro. Foi um déficit porque foi... E aí, quando a gente fala de déficit, precisa analisar com clareza, não com base ai meu Deus, é porque isso, aquilo, outro. Porque assim, um rombo, ele pode incluir gastos extraordinários. O que seriam esses gastos extraordinários? São os investimentos, né? Então você vai investir, por exemplo, Correios, você vai tentar inserir inteligência artificial para aprimorar a produtividade nas entregas, para poder traçar rotas, para fazer com que haja menos custos. Ok, você tem ali um gasto extraordinário que pode ser respaldado em algo que faça sentido na geração de mais lucro e na geração e numa redução de custos, né? Você tem também passivos judiciais, você tem também correção de valores que não são referentes apenas às atividades naturais daquelas empresas. Então você tem vários formatos que vão justificar aquele déficit que não necessariamente estão atrelados a rombos, a prejuízos, certo? Então,
Eu não posso falar, por exemplo, que uma Petrobras gerou e teve prejuízo porque eles investiram bilhões para achar o pré-sal. Porque ao investir bilhões para encontrar essa disgreta, eles simplesmente tiveram uma maior lucratividade no longo prazo. Nós colhemos frutos hoje, vários locais hoje do Brasil colhem frutos hoje desse investimento. E não ache que esse investimento só vai para o bolso do Estado, porque vai para você também do outro lado. Se você está falando de uma empresa estatal que está investindo mais dinheiro para conseguir ter maior lucratividade e maior expansão não, e ter expansão, você tem maiores contratações, você tem melhor prestação de serviço, você tem melhor acesso. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de saúde pública, hoje, quantos tratamentos, quantas medicações são pagas pela iniciativa pública? A própria questão do tratamento de câncer, de HIV, de diversas síndromes como síndromes não, várias doenças como a diabetes e outras coisas, transtornos no geral, são custeados pelo SUS. Que se saísse do bolso da galera, ia sair muito caro. Então você entende que o investimento por parte do Estado, ele reflete na economia circular e bate na gente? Então quando a galera fala rombo nas estatais, vamos fazer assim, pera aí, vamos ver o que estão conversando aqui, vamos ver o que estão falando, e vamos observar de onde está saindo, quais são as empresas. Então você tem hoje empresas que realmente podem estar dando prejuízo, e aí que entra a discussão nesse ponto final aqui, que as ideias que geralmente muitos economistas entram em debate será que todas as estatais deveriam permanecer sendo públicas? Será que não existe uma ideia de que alguma empresa estatal poderia ser repassada para a iniciativa privada para operar melhor? Por quê? Porque a ideia de você jogar para a iniciativa privada, em tese, seria você vai gerar melhor condição, melhor prestação de serviço, porque você tem a iniciativa privada visando o lucro, então você vai ter o foco do lucro naquele ponto, né, naquele serviço. Só que o que acontece é ao contrário. Mas existem alguns economistas no geral e as opiniões divergem em relação a qual o ponto de partida dessa discussão. Por exemplo, algumas empresas como saneamento básico, a energia elétrica, o acesso à água, a saúde e educação deveriam ser públicas porque são base, né? Mas outros serviços deveriam ser talvez mais focados, né, como experiências mais empresas mais comerciais. Então, nos anos 90, era muito caro você ter telefone fixo, né? Porque você tinha que fazer o rolê do poste, você tinha que fazer o rolê do cabeamento. Então, era muito caro fazer isso. Então, o que foi feito? Jogou para a iniciativa privada para tentar baratear aquele custo e ter mais pessoas trabalhando, né? Então, você imagina só, se você comparar sei lá, empresa de energia elétrica da sua cidade, provavelmente você só tem uma, da mesma forma, de saneamento básico, você só tem uma. Não é um setor competitivo. Eu não posso daqui a pouco, sei lá, vou planejar para o ano que vem abrir uma energia elétrica, uma companhia elétrica aqui em São Paulo. Eu não posso fazer isso. É diferente das companhias de telefone, né, lá nos anos 90. Então existem alguns economistas que debatem de que hoje a gente tem uma prestação de serviço um pouco melhor, digamos assim, no sentido de internet, telefonia, porque lá atrás houve a privatização desse tipo de estatal comercial. O mesmo debate vem em relação aos Correios, que perde espaço para as transportadoras, justamente por conta, né, transportadora, mais ágil, mais prática e tudo mais. Então, a discussão ela não é tão simples como gosto de privatização, não gosto de privatização. Tudo deveria ser estatal, nada deveria ser estatal. É preciso analisar com base na contabilidade de cada empresa, na proposta de cada empresa, no plano estratégico de curto, médio e longo prazo de cada empresa, para que assim você consiga enxergar de fato se vale a pena ou não aquela empresa ser observada e ser, enfim, gerida pelo Estado ou pela iniciativa privada. Eu não posso virar para você e falar que todas as empresas deveriam ser estatais, única e exclusivamente porque existem alguns setores que deveriam ser da iniciativa privada para fomentar a economia e fomentar a concorrência para você baratear. Existem algumas pessoas que falam que, inclusive, se hoje nós tivéssemos
na mão do Estado a questão da companhia do fornecimento de telefonia, nós teríamos sim uma melhor condição, uma melhor prestação de serviço comparado aí com outras regiões do mundo. Mas temo a dizer que talvez não. Agora, podemos bater na pedra isso? Mais uma vez, não. Por definição, privatização, Presley, eu sou contra a privatização de serviços base por essa caralhada de coisa que eu falei. Você aumenta o custo, você diminui a prestação de serviços, você tem a lógica do lucro que corta muitas pessoas desse balaio. Só que eu não posso virar e falar isso para todos os setores, né? Então a gente precisa analisar sempre com base em dados, com base nas informações, nos demonstrativos que as empresas soltam, para que a gente consiga entender de fato qual empresa se daria melhor, performaria melhor, talvez na iniciativa privada, observando tanto esse potencial de concorrência, de abertura de mercado, de fluidez, de atendimento, porque a gente não pode simplesmente chegar e sucatear o Estado inteiro, fazer com que o poder público corte o investimento daqui, da colar, entrega para a iniciativa privada e depois a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, uma das águas mais caras do Brasil, sabe? Então é complicado se a gente levar por essa lógica. Mas quando a gente está falando sobre rombo, não se esqueça, rombo não é igual a prejuízo. Não é porque há um rombo numa empresa que ela está arrombada, estirada no chão. Essa é uma frase, essa é uma palavra, na verdade, utilizada de forma sensacionalista. Antes de qualquer coisa, procure um pouquinho para entender de onde vem. Porque geralmente essas matérias, a headline delas tá lá rombo, mas no meio dela tá lá dizendo de fato que não foi um prejuízo, mas sim algum tipo de investimento, um gasto extraordinário, pagamento disso, daquilo outro. Então muito cuidado. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixa de se inscrever se você estiver assistindo no YouTube, de seguir no Spotify, na Apple, no Deezer, avaliar também e deixar seu comentário também, porque assim você ajuda e você me dá um feedback de como que tá, se tá legal, se não tá, se tá bacana, se não tá. E principalmente para eu continuar também fazendo esse trabalho aqui, que esse ano eu tenho muita, mas muita coisa boa para entregar por aqui e principalmente eu quero estar cada vez melhorando a produção de conteúdo aqui para vocês. Beijo no coração e até a próxima e um feliz 2025.